portanto, desta reforma fiscal. Nós voltamos já. A minha leitura é de que não estão claras as razões de estarmos a fazer um debate sobre a reforma fiscal. Porque não é essa a grande preocupação que neste momento o povo moçambicano tem. Não é essa a grande preocupação. A grande preocupação mesmo que o povo moçambicano tem é, em primeiro lugar, de que não há respeito em Moçambique pela vontade popular. Em Moçambique não se respeita a vontade popular. As urnas não refletem a vontade popular. Não há justiça eleitoral. Não há justiça eleitoral. Neste momento, a questão do fundo mesmo é esta. Como fazer para que em Moçambique os resultados eleitorais reflitam a vontade do povo, aquilo que o povo quer. Para o povo, para Moçambique ter paz, ter estabilidade. Debate sobre reforma fiscal há de vir depois da justiça eleitoral, há de vir depois de se respeitar a vontade popular. Então, vivemos numa sociedade que é um autoritarismo eleitoral, sinais claros de captura do Estado e monopólio de um partido que impede reformas estruturais porque diminuiriam o seu controle sobre o poder. Então, estes debates se podem organizar, é sempre bom organizar um debate e vamos falar, mas não é este o assunto. Não é este o assunto. O assunto mesmo é: vão os partidos políticos e a Frelimo em particular respeitar ou não a vontade popular? Este é que é o assunto. É o assunto que vai trazer paz, vai trazer desenvolvimento e vai trazer mais contribuintes. Agora, sobre essa questão da reforma fiscal, que é importante, mas eu disse que é em segundo lugar. Não se pode ter reforma fiscal em Moçambique enquanto os dirigentes de manhã são dirigentes e à tarde são donos de negócios. São negócios extrativos, de extração de recursos, são os primeiros a não pagar imposto. Os seus filhos estão lá na panela, os seus familiares estão lá na cozinha. Então, não há neste momento dirigentes que estão empenhados a desenvolver o país. Estão empenhados em promover agendas do seu próprio interesse para acumular riquezas, empurrando a população para a pobreza sem pagar imposto. E o exemplo disso é a liderança do presidente Filipe Nyusi. Nyusi governou durante 10 anos, empurrou 6 milhões para a pobreza. E os seus filhos, seus amigos, familiares estão lá na exploração dos recursos naturais e continuam a passear. Então, enquanto não se implementar a lei, prender os que cometeram crime contra o Estado, prender os que cometeram corrupção, prender todos esses para a cadeia, não vamos ter desenvolvimento e não vamos ter reforma fiscal nenhuma. Ok, vou começar aí. Muito bem, lá está. Portanto, o parecer do professor Adriano Novunga. Muitíssimo obrigado, colegas. De volta aqui ao debate. Samamat, na sua ótica, ouvimos ali o parecer do professor Adriano Novunga e na sua ótica, o que é que pensa desta reforma fiscal? Como é que vê? Como é que avalia? Qual é, portanto, o seu parecer? Eu penso que o professor Novunga, a intervenção do professor Novunga teve muitos acertos, quer dizer que não foi a 100%, mas teve muitos acertos. Okay. Quando se discute uma reforma fiscal, que é uma questão muito sensível e estruturante dentro de um país, é preciso que se encontrem premissas
bastantes para convencer a sociedade desta necessidade de se reformar, porque reforma fiscal em algum momento pode implicar o alargamento da base tributária, quer dizer, tirar mais dinheiro dos cidadãos para o Estado. E é preciso encontrar elementos bastantes para justificar esta necessidade de tirar mais dinheiro dos cidadãos para o Estado, para poder suportar o funcionamento do próprio Estado. Agora, é preciso, é verdade que nos últimos tempos o Estado vive de déficit em déficit, mas estamos perante um governo que enfrenta vários problemas e dentre os vários problemas tem várias propostas de reformas, sobretudo de reformas políticas, como dizia o professor Nuvunga. Então é preciso também dar sempre espaço a essa questão das reformas políticas para depois discutir-se naturalmente as reformas fiscais para evitar problemas de percepção pública, porque efetivamente nós estamos ainda num ambiente de conflito. Nós estamos num ambiente de conflito em que as pessoas vivem no aspecto de uma paz armada, em que as pessoas estão à espreita toda hora para ver o que é que acontece e rapidamente os ânimos se exaltam. Então, para evitar ambiente de escalar, é preciso que tomemos decisões muito cautelosas. Quando falamos de reforma fiscal, não pode ser de um dia para outro. Tivemos agora um cenário que eu não apreciei, que os deputados terem abandonado a Assembleia da República, terem abandonado, aliás, o Parlamento, em detrimento de uma reivindicação sobre o pacote das reformas da lei aduaneira. Primeiro, não apreciei o comportamento dos deputados, mas ainda assim também condenei a forma rápida como o documento foi discutido. Eu acho que, tratando-se de uma norma estruturante, podia dar-se um pouco mais de tempo para uma maior reflexão, para que permita que várias outras ideias venham de todos os lados para poderem formar convicção e termos um documento mais consistente. E, infelizmente, não tivemos. Houve quase uma ditadura para aprovação desta norma que vai reformar a nossa lei aduaneira. E ainda quando diz que houve quase uma ditadura, nos outros projetos de lei, tem tido democracia? Tem sentido esta democracia? Eu acho que pode não ser a democracia do voto, mas também pode ser a democracia de inclusão de ideias. Okay. Quando uma ideia, na introdução de uma ideia, permite que vários cidadãos participem na formatação do pensamento final. Eu penso que, por mais que seja um partido a tomar a decisão final, mas está lá o espírito de todos intervenientes dentro da sociedade. E isso é democracia também, né? Porque no ambiente de democracia representativa como nós... desta maioria, destes cidadãos que são colhidos, têm tido algum impacto, têm tido algum poder no sentido de alterar consoante aquilo que realmente as pessoas querem? Olha, Clemente, nós publicamente se tem dito que em Moçambique temos muito boas leis. Certo. E se temos muito boas leis, quer dizer que as leis, independente da forma como são aprovadas, têm sido resultado de um debate que permite aprimorar essas melhores ideias. Por isso disse que tem boas leis. Okay. Agora, podemos estar a falhar no quesito de implementação. E essa questão da implementação está ligada à nossa questão moral e ética que estavas aqui a falar antes do início do nosso debate. Certo. Que nós estamos cada vez mais a desvalorizar a nossa ética, a nossa moral, no nosso dia a dia. Perdemos esse e precisamos recuperar, porque podemos ter uma casa bonita. Se nós não fazemos limpeza a esta casa, a casa vai ficar feia, vai ficar suja, vai ficar nauseabunda. Então, o ambiente vai se deteriorar. Então, nós temos leis, mas como é que nós implementamos essas leis? Quais são os homens que implementam essas leis? E como é que esses homens implementam essas leis? É que muitas das vezes deixa
a desejar. Pois. Então, eu penso que é mais ou menos isso. Agora, estamos num ambiente sim, de reflexão, é oportuno falar de reforma fiscal, de reforma é importante. Falar de reforma de uma forma generalizada, sobretudo as reformas institucionais, que têm a ver com a formatação de instituições credíveis que possam reforçar a confiança dos cidadãos com relação ao Estado, com relação à administração pública, com relação ao funcionamento de todos os setores dentro da nossa sociedade. Agora, é importante darmos primazia às reformas fiscais, porque as reformas fiscais, se nós se aprovamos uma reforma fiscal agora, obrigatoriamente no próximo ano tem que estar em vigor, porque nós, economicamente, o nosso ano civil é de dia 1 de janeiro a 31 de dezembro. Quer dizer, qualquer reforma fiscal que é aprovada agora não vai entrar imediatamente, mesmo se tivéssemos aprovado uma lei fiscal em junho, não entraria imediatamente. Tínhamos que esperar até dia 1 de janeiro para começar a entrar em prática. É o nosso regime, as nossas leis assim preconizam. Por exemplo, estarmos agora em dezembro a discutir uma reforma que queremos que imediatamente seja aprovada para que em janeiro entre em vigor, é também muito perigoso, porque nós estamos a permitir que a própria sociedade se cure de algumas feridas que tem, né? Se convença de algumas coisas. É como se tivéssemos a discutir para um diamante e alguém diga, tá bom, eu vou dar primeiro uma banana e fica já aí relaxado e depois vamos ver como é que é. E isso traz desconforto. Então eu penso que ao bem do conforto da nossa própria sociedade, é preciso de alguma forma irmos fazendo as coisas de forma doseada para permitir que as pessoas absorvam, se convençam que há um processo que está a correr e há mudanças visíveis. E depois é preciso trazermos elementos que justifiquem bastante essa transformação que nós pretendemos fazer, sobretudo quando falamos do quesito a nível do quesito fiscal. Samamad, esta reforma fiscal traz consigo também aqui algumas preocupações devido às novas tendências cibernéticas que Moçambique não está alheia, portanto, às mesmas. Sabemos, por exemplo, que Moçambique não tem as contas das redes sociais monetizadas, que é uma forma também de criação de alternativas à falta de emprego. Países como a África do Sul, por exemplo, as redes sociais são monetizadas e os jovens fazem dinheiro. Portanto, mesmo sem haver esta monetização nas redes sociais em Moçambique, Moçambique já avança também com alguns quesitos de cobrança, por exemplo, para quem faz o e-commerce. E também as empresas, até aqui não sabemos se efetivamente serão apenas as empresas que vão ser taxadas, empresas de carteira móvel ou também o cidadão, porque no final do dia não sabemos também se as empresas vão aceitar serem taxadas de forma isolada ou se poderá pesar ao cidadão. Obviamente que o governo já veio ao público e diz que serão as empresas, mas ainda não sabemos o alcance, se não vai ser um efeito dominó. Mas gostava de colher a sua opinião neste quesito também. Como é que vê aqui estes rumores causados por essa reforma fiscal na vertente das carteiras móveis e também do e-commerce, onde aqueles que transacionam a partir das plataformas digitais também passam agora a pagar os respectivos impostos? Como é que vê? Qual é a sua analogia? Olha, Moçambique não vai ser o primeiro país do mundo, ou mesmo até da região, que opta por promover reformas neste âmbito, que envolve o mundo cibernético. Não é o primeiro país, mas é preciso perceber que os outros países tiveram algum avanço em algumas situações, como esta, por exemplo, de monetizar as ações dentro do mundo cibernético, onde, por exemplo, os usuários do YouTube recebem pelas lives, por aquilo que alcançam, pelo alcance que tem. E nós ainda, o nosso governo ainda não conseguiu trazer-nos parcerias firmes que permitam que os jovens moçambicanos até possam ser YouTubers e ganhar e viver na base dessas partilhas monetárias que a própria YouTube dá para aqueles que têm maior alcance. E eu penso que
não deixa de ser uma demanda que nós jovens, sobretudo aqueles que usam esses espaços para poder ganhar algum destaque e poder, como negócio, exigir do governo que é preciso que também o nosso governo seja mais ousado e vá atrás dos donos dessas corporações para poderem fazer o mesmo que fazem em outros países cá em Moçambique. Agora, eu fiquei mais tranquilo quando fiquei a saber que, efetivamente, esse peso fiscal que vai ser atribuído às redes sociais vai sobrecair às empresas e não às pessoas de forma particular, porque de alguma forma isso ia matar a criatividade juvenil, porque há muitos jovens hoje que encontraram nas redes sociais um espaço privilegiado para poder ganhar algo e para poder fazer a vida. Então, se nós decidíssemos efetivamente cobrar desses jovens impostos, eu penso que estaríamos a aniquilar de forma prematura a criatividade desses jovens, o avanço desses jovens e, de alguma forma, isso ia nos condicionar bastante e havia de aumentar, provavelmente, as revoltas populares. Agora, também é preciso olhar para o momento em que essas coisas acontecem, que essas reformas acontecem. Mais uma vez, eu partilho, volto àquela ideia inicial que estava aqui a partilhar, que é preciso medir a tensão do tempo, se efetivamente este é o momento certo para promover tantas reformas de âmbito fiscal antes que as outras reformas sejam completadas, né? Se as famosas reformas políticas que estão em curso, se efetivamente sem que elas sejam, sem que tenhamos alguns primeiros passos a serem dados, eu penso que vamos começar a gerar algum tipo de desconforto, mas que é necessário, que essas reformas serão necessárias futuramente. Eu penso que, sem sombra de dúvidas, qualquer país deve ter a capacidade de medir o seu desempenho econômico e olhar para a sua sociedade, ver de que lado pode captar mais recursos para reforçar a capacidade do Estado em termos financeiros, em termos materiais, mas isso deve ser feito com alguma sensibilidade para evitar grandes revoltas, porque hoje a juventude moçambicana debate-se com um grande problema de falta de emprego. Havendo este problema de falta de emprego, é preciso haver maior disponibilidade de recursos no bolso desses jovens para poderem empreender, porque hoje a discussão não há emprego formal, mas é preciso que os jovens tenham uma capacidade de empreender, e não é possível empreender num país onde a carga fiscal é maior para as pessoas. E mesmo até para as próprias empresas, quando a carga fiscal é pesada, as empresas ficam sem capacidade para poder contratar mais mão de obra, para poder aumentar o seu nível de produção. Então é preciso dosearmos, é preciso irmos com muito cuidado, estudarmos muito bem as estratégias que nós pretendemos implementar para estas reformas, porque senão podemos, de alguma forma, matar o que nos restou. Nós estamos num país onde, nos últimos anos, muitos empresários fugiram por conta do rapto, por conta do terrorismo no norte do país, a insegurança das manifestações também. A insegurança das manifestações fez com que muitos cidadãos deixassem o país. Então, é preciso encontrarmos uma forma de como motivar as pessoas a se manterem, a virem para o nosso país, a ganharem confiança para poderem continuar a investir no nosso país. Acha que uma reforma fiscal exacerbada poderia também contribuir para esta fuga de empresários ou de cidadãos, portanto, nacionais ou estrangeiros, que em algum momento também estejam a fazer negócio em Moçambique, tenham cá suas empresas, seus investimentos? Será que esta reforma fiscal, caso não seja cautelosa, poderia também ter este impacto migratório, tal como tiveram aqui os problemas que citou, tal como das manifestações
assim como, portanto, a questão securitária muito ligada aos raptos? Sem sombra de dúvida, eu acho que muitos empresários gostam de viver o paraíso fiscal. Certo. Gostam de ver o paraíso fiscal, chegar, investir e ter... Sem muitos encargos fiscais. Sem muitos encargos fiscais. Ok? Sem muitas, Então, eu sem penso muitas que- manobras ou empecilhos. Sim, eu penso que este é o que os empresários gostam. Os empresários gostam de viver. E agora, o Estado também tem o seu papel, que tem que cumprir na sociedade. E se tem que cumprir um papel com efetividade, é preciso ir buscar o imposto para poder funcionar. Mas tem que ser muito cauteloso em alguns momentos para poder conciliar os diferentes interesses. É preciso ser muito cauteloso para também poder conciliar os ânimos dos cidadãos. Nós já vimos que grande parte das manifestações foram acontecendo, das revoltas foram acontecendo ao longo até da história, foram derivadas por peso a nível peso fiscal dos cidadãos, por cidadãos entenderem que o Estado estava a tirar muito deles e não estava a dar espaço para eles próprios poderem se empoderar, e esses cidadãos revoltaram-se ao Estado, porque quando a carga fiscal é pesada, o Estado, aliás, o povo sente nos bolsos. Tem cada vez menos dinheiro, os salários desvalorizam-se e não consegue ter alguma capacidade para poder ter iniciativas econômicas. Por quê? Porque o Estado tira muito dos cidadãos e nós temos que evitar chegarmos a este nível em que os cidadãos sentem que têm pouca margem de manobra para poder investir, para poder ter alguma iniciativa empreendedora. E para isso é preciso termos muita cautela nas reformas que fazemos a nível fiscal. Muito bem. Samamad Nruli, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Diário do Povo, edição de quarta-feira. Gostava que deixasse também as suas últimas considerações antes mesmo de se despedir. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade e chamar a atenção a todos nós como cidadãos que é preciso que nos dias que correm é preciso desenvolvermos a cidadania. Desenvolver a cidadania quer dizer em algum momento evitarmos, aliás, vou fazer das suas palavras as minhas, as que encontrei a proferir, eu chamava até de uma verdadeira aula de sapiência que estavas a dar. É preciso que moldemos o nosso comportamento para nos tornarmos bons cidadãos todos os dias, melhorarmos a nossa componente de cidadania. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que os nervos estão à flor da pele, o nível do desrespeito pela pessoa humana ou mesmo nas relações interpessoais aumentou. Como cúmulo, nós, por exemplo, agora estamos a discutir a questão da Zambésia, onde uma criança de 14 anos foi barbaramente violentada por um agente da polícia, um agente de segurança que trabalha para uma corporação chinesa de exploração mineira. Então, eu penso que aquilo é a representação daquilo que nós, moçambicanos, hoje nos transformamos. Pessoas violentas, intolerantes. E não é uma questão de intolerância política, agora é intolerância social, em que nós não conseguimos coabitar. Qualquer situação, nós escalamos e nos confrontamos. Isto não é bom, porque estamos a criar uma sociedade violenta, uma sociedade sem valor, com um desrespeito total pela vida humana, até pelos direitos humanos, porque quando nos ofendemos entre nós, as crianças estão lá e aprendem com esses maus exemplos e vão replicar quando também forem adultos. E isso vai tornar a nossa sociedade depreciada. Se hoje nós apreciamos, o mundo inteiro aprecia a cultura japonesa, é porque eles tiveram a tolerância de construir narrativas que enraizou-se na sua sociedade e hoje construíram cidadãos modelos que o mundo reconhece o civismo que tem. Então nós, moçambicanos, também temos que começar a cultivar a tolerância entre nós, a tolerância social, a tolerância política, entendermos que uma sociedade se constrói por todos nós, que todos nós temos valor dentro dessa sociedade e não custa fazer aquilo que os nossos irmãos
vejo vários cristãos a dizerem, eu sou muçulmano, mas aprecio quando os cristãos dizem que quem te bate com numa face dá a outra. Quer dizer, termos essa capacidade de nos tolerarmos, de nos amarmos. Nós também no Islã também há muitos princípios que estão lá, que nos ensinam a tolerância, a boa convivência. Então eu penso que nós temos que trazer esses valores para a nossa sociedade e sobretudo desenvolvermos também o patriotismo. O patriotismo não quer dizer não criticar o Estado ou o governo quando está errado. O patriotismo quer dizer amar a pátria e valorizar os pilares e ser um agente válido para a defesa de todos aqueles valores que representam o interesse da nossa sociedade. Então eu penso que o patriotismo é isso, nós temos que ser patriotas. Ser patriotas não é aceitar, quer dizer, aceitar uma má governação, não. Ser patriota é sim proteger o Estado. E isso é fundamental, porque enquanto nós não termos a capacidade de proteger, de ser bons cidadãos para e protegermos o nosso Estado, nós vamos nos tornar vulneráveis. Os estrangeiros vão viver muito mais melhor no nosso país do que nós mesmos. Quando nós aprendermos a ser patriota, nós vamos nos proteger entre nós. Eu vou proteger Clemente, porque eu sei que Clemente é moçambicano e tem direitos. Clemente vai proteger a mim e nós os dois vamos proteger o outro moçambicano. É assim como os outros povos lá fora fazem. Clemente já foi várias vezes fora do país, eu já tive várias oportunidades de ir para fora do país e eu percebi que sempre onde eu fui, eu era estrangeiro. Era estrangeiro porque os cidadãos a nível local têm uma ideologia, um comportamento de autoprotecionismo, que eles protegem-se entre eles e fazem com que os estrangeiros sintam que este país não é meu. Mas parece que em Moçambique está a acontecer o contrário. Nós, moçambicanos, protegemos mais os estrangeiros do que a nós mesmos como compatriotas. E eu penso que esta cultura deve começar a surgir e deve crescer dentro da nossa sociedade. Onde há um moçambicano a sofrer, nós temos que ir em socorro deste moçambicano. Estamos a proteger, ao proteger esse moçambicano, estamos a proteger um legado, o nosso próprio legado, a nossa história, estamos a proteger a continuidade do nosso país e até a construção de uma nação. Se hoje não somos uma nação, um dia podemos ser uma nação, podemos ser um Estado forte, mas isso passa quando nós assumirmos que todos nós temos um dever com a pátria. É possível Moçambique um dia ser uma nação? É possível quando assumirmos que todos temos um dever com a pátria e começarmos a desenvolver comportamentos, ideologias que nos conduzem a isso. Isso é possível daqui a 50 anos termos uma geração que se torne uma nação. Muito obrigado, São Amado. Esperamos contar consigo na edição de amanhã. Muito obrigado. Para trás, e obrigado também aos nossos estimados espectadores. Para trás, então, a intervenção de São Amado Bin Rulha, analista político, que nos fez companhia durante cerca de 1 hora de tempo, aqui, portanto, nos estúdios da Tua TV, em particular no programa Diário do Povo. Saímos a um curtíssimo intervalo, voltamos onde poderemos partilhar